Nesse programa especial de aniversário, fizemos uma entrevista diretamente da Lagoinha Orlando, nos Estados Unidos, para conhecer um pouquinho mais do testemunho inspirador do ministro de louvor e pastor André Valadão. Como pastor, ele levou a Igreja Batista da Lagoinha para Orlando, Estados Unidos, mas bem antes do chamado pastoral, ficou conhecido no Brasil e no mundo através do louvor e adoração. André Valadão, pai de 3 filhos e casado com a linda Cassiane, espalha o evangelho a tempo e fora de tempo por todo lado, por onde vai, sempre de forma criativa e entusiasmante. Acompanhe comigo essa entrevista que fiz com ele de forma tão alegre, tão divertida, mas tão profunda e reveladora de coisas que talvez você não saiba. Acompanhe aí. Ele é pastor na Igreja Batista da Lagoinha e está comigo para comemorar o meu 2º aniversário do programa Prova Viva. É um tempo muito especial para nós e, como fazemos a cada ano, trazemos uma pessoa especial para dizer de suas histórias, trazer o relato da sua participação nas coisas do Senhor e sendo também boca de Deus para poder dizer aquilo que é o bom de se viver. Você pode pensar assim, uma pessoa com tantos benefícios, com tanta situação benéfica na sua vida não tem problema? Ah, tem sim. E somos todos pecadores, carecedores, carecemos da misericórdia do Senhor e o pastor André Valadão não é diferente. E é por isso que ele hoje, pai de família, de 3 filhos, casado com uma linda esposa, vai trazer para você e para o seu coração a verdade da sua vida, daquilo que também ele é, prova viva do poder de Deus. Pastor André, muito obrigado por ter vindo ao programa. Alegria, é um prazer estar aqui. Prova Viva. Estou muito honrado nesses 2 anos aí, para mim é uma alegria estar aqui, viu? Nesse Prova Viva que eu já acompanhei tanto testemunho, tanto milagre de Deus, né? Exatamente, e a ideia é essa, né? É que nós possamos também trazer para as pessoas um testemunho que edifique, que faça com que elas percebam que elas são provas vivas do poder de Deus também, não apenas quando elas passam por uma dificuldade, uma labuta ou uma doença, uma enfermidade e são curadas, mas também pela perseverança e pela permanência na fé. Isso faz com que nós possamos também ser vitoriosos em Cristo Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Conta um pouquinho então da sua história, eu sei que muitos já a conhecem, mas eu também trabalho com pessoas que às vezes não acompanham toda a vida de igreja, pessoas que não acompanham tudo e que podem às vezes não te conhecer e tem a oportunidade de saber então nesse momento quem você é e quem você é no Senhor. E aonde você precisou estar cada vez mais em Deus. Estou precisando todo dia, viu? Mas assim, é muito bom no Prova Viva viver realidades que a gente pode compreender que não existe uma justiça própria, né? Nossa justiça, a palavra fala, é como um trapo de imundícia diante de Deus. Só existe uma maneira da gente ser justificado, da gente ser perdoado, santificado, senão em Cristo Jesus, né? Eu sou 4ª geração de evangélicos. Meu bisavô era um pastor. A gente vem de uma família presbiteriana, tanto na parte de pai quanto na parte da minha mãe. Então, eu sou 4ª geração de evangélicos cristãos na palavra de Deus. Meu bisavô era um implantador de igrejas, né? Então, a gente cresceu. A igreja, para mim, ela faz parte da minha vida. Eu brinco que é como se fosse uma sala da minha casa, né? Então, eu fui criado assim. Meus pais me criaram com um entendimento de que a igreja é uma extensão da nossa casa. Isso é muito bom. Então, em algum momento, em nenhum momento, melhor dizendo, da sua vida, houve um entendimento de não querer estar naquele lugar. Porque se você tem uma referência de que a igreja é parte da sua casa, é um lugar seguro, é um lugar de proximidade. De verdade. Ótimo. De verdade. Glória a Deus. E ao mesmo tempo um lugar que pode se tornar entediante, cansativo. Porque a casa nossa também se torna assim às vezes. E isso me marca muito porque talvez tenha alguém que pode estar assistindo hoje o Prova Viva, nesse aniversário de 2 anos, e vivendo isso. Estou meio cansado da igreja, minha fé, a minha vida com Deus. Parece que eu estou vivendo mais uma religião. Eu sou crente hoje é porque eu nasci nessa família. Se eu nascesse numa família muçulmana, eu seria muçulmano. Se eu nascesse numa família assim, eu seria aquilo. Eu sou fruto do meu meio. Não é realmente uma experiência com Deus que eu vivo. E eu já pensei muito isso. E tive reflexos disso na minha vida. Eu acho que isso é muito saudável. É muito saudável você ter questionamentos.
Eu vou aproveitar e perguntar. Às vezes, quando a pessoa nasce num lar cristão, Sim. um jovem, quando chega nessa fase, então, principalmente, esses questionamentos, eles vêm. Sim. Você está trazendo como algo salutar. Qual é o risco que se corre trazer isso para algo saudável, se a pessoa não tem maturidade para depois ter firmeza em quem ela é no Senhor e voltar para uma maturidade no Senhor? Então, isso é que eu vejo, porque não é errado questionar. Pelo contrário, eu encorajo, questione a palavra, questione a pregação, questione Deus, porque você vai ter resposta. Né? O Evangelho não é uma religião. Se fosse uma religião, teriam perguntas sem respostas. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, eu cresci, com 8 anos de idade, eu já me envolvia com canções, já cantava, Deus já me dava louvores. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ainda muito cedo, vivi experiências com Deus. Mas eu tive um momento muito necessário, que eu encorajo, inclusive, talvez os pais que estão com os filhos nesse momento, a orar para que eles tenham experiências com Deus. Porque o momento do questionamento, o momento de dúvidas, o momento de um anseio por respostas, ele é a oportunidade de ser marcado individualmente algo na vida da gente. Excelente. Que ninguém vai conseguir tirar da gente. Excelente, porque vira uma experiência tão particular. Não tem como tirar. Que aí você, Jesus Deus falou não existe. Comigo. Foi pessoal. Exatamente. Eu creio nisso, eu creio que o Evangelho é isso. E eu fui criada muito assim. Meus pais, eles hoje eu sou um pastor, né? Esse ano eu completo 20 anos agora em maio do Ministério Pastoral. Mas eu fazia processamento de dados. Meu pai nunca brincou comigo nem de me chamar de pastorzinho. Para dizer que era uma coisa que estava sendo incutida. Que estava programada. Não, eu nunca. Minha vida sempre foi na igreja, mas com sonhos e algo muito contemporâneo, secular. Faz um parêntese então, pastor, por favor. Existe um certo conceito de que filhos de pastores sofrem muito a pressão de ser filho, de ter um comportamento ilibado, de ter um comportamento sempre correto. Você sofreu isso? Naturalmente, eu acho que existe uma pressão comum. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma posição de relevância ou influência, espera-se que o seu legado caminhe da mesma maneira. Mas meu pai sempre quebrou isso, assim, de uma forma muito simples. Meu pai e minha mãe, me deixando a criança ser criança. Ótimo. O adolescente, eu fui adolescente, eu jovem, fui um jovem, assim, e isso para nós foi muito saudável, sabe? Muito saudável. Então, eu encorajo isso muito. Às vezes a gente quer impedir nossos filhos de viverem os momentos, né? Que eles precisam viver na vida deles. E isso a igreja, sem perceber, destrói, né? Pega uma adolescente, quer que ela haja como uma mulher, né? E quer, às vezes, que um menino ou um jovem haja como um adulto maduro. E tem todo um processo. Então, todas as fases são importantes. Jesus viveu todas elas. Jesus precisou esperar chegar aos 30 anos para iniciar, que era a maioridade, né, no judaísmo, iniciar o ministério. Imagina ter que esperar 30 anos para então operar milagres, para então fazer tanta coisa. Se manifestar em quem é, na sua própria identidade, então, né? Ou seja, Deus respeitou isso. Então, eu cresci, graças a Deus, com essa proteção saudável na minha vida. Fiquei assim, tentando pensar como uma criança de 8 anos, né? O Espírito Santo se manifesta nela. Como é que ele vive uma vida de escola, tendo essa experiência de dons, de canções, já tocava o teclado desde cedo? Tocava, desde cedinho. Isso. E ter toda essa habilidade e viver numa vida e num ambiente escolar, creio eu, que nem todos eram cristãos e poderia sofrer algum bullying, alguma situação assim. Não, na minha época, então, a minoria, né? Na sala, às vezes era eu e mais um. Certo. Né? Então eu vivi tudo aquilo, da vergonha de ser crente, do crente agente secreto, aquele que não fala para ninguém. Vivi minha adolescência com amigos, amizades, pessoas que não me acrescentavam na vida com Deus. Então, assim, eu vivi momentos muito decisivos na minha vida. Da minha infância para a adolescência, onde eu experimentei muita coisa com Deus, mas ao mesmo tempo eu estava num colégio cristão, mas com a minoria cristã,
Então não cheguei a me envolver com drogas, mas sempre me relacionei com amigos que usavam drogas, relacionei com amigos que tinham uma vida sexual ativa na adolescência. Eu me guardei, eu vigiei muito nessa área, mas eu sempre convivi com essas pessoas. Então, isso é uma coisa interessante que eu cuido na minha família hoje, né, com meus filhos. Eu tenho um filho hoje que, por incrível, no caso dele, eu prefiro que ele estude numa escola secular do que numa escola cristã. Porque o meu filho está todo dia na igreja. Entendi. Em casa é igreja, é oração, é Bíblia. Ele vive tanto dentro de uma bolha que eu falo, não, eu quero meu filho na escola pública, com amiguinhos numa escola secular, porque para a gente ter um equilíbrio de ambiente, né? Até para gerar esse senso crítico também. Exatamente. Porque nós podemos claramente usar das situações que acontecem à nossa volta para respaldar a Bíblia nelas. Exatamente. Meu filho, essa atitude do seu colega que você trouxe para mim, ela está baseada na Bíblia? O Senhor está feliz com esse tipo de comportamento? Porque se também nós fechamos num ambiente de igreja e todos caminham dentro de uma retidão, ele não vai ter o vai contrário, para uma faculdade, né? vai para algum lugar, né? Uhum. Assim, no meu caso, que sou pastor, né? Sim. Mas eu aconselho, você que é novo na fé, você que está aprendendo a palavra, quer educar seus filhos na palavra, é um ótimo lugar também para o filho estar num colégio cristão, isso é maravilhoso. Mas no nosso caso, no nosso contexto, é tipo que o contrário, né? É assim, de envolvê-lo também na vida comum, né? Que é muito importante. Então, eu cresci lidando com a igreja e, ao mesmo tempo, me relacionando com onde praticamente fora todos os meus amigos não eram cristãos, né? Então, vendo o fruto de quem ora e quem não ora, de quem usa droga, de quem não usa, de quem antecipa uma vida emocional, né? Fora do tempo certo. E eu vivi isso tudo. Então, a gente vai aprendendo. Eu sempre tentei aprender. Você é curioso? Eu sou demais. Sou curioso. Sempre tentei aprender com o erro. Por que ele errou? Por que ele está triste? Por que ela está assim? Porque, né, eu tive 3 colegas adolescentes que suicidaram, amigos, né? Mas por quê? Né? Então, tudo aquilo me marcou muito para não ir para aquele caminho, né? Isso marcou muito. Qual a maior experiência que você teve com o Senhor? Nossa, Pode ser desde a adolescência, eu sei que tem várias, mas assim, aquela que marcou, que como a gente fala assim, que vira uma página na sua vida. Eu tive aos 9 anos uma experiência sendo cheia do Espírito Santo que me marcou demais, foi muito forte, transformou a minha vida poderosamente. E aos 19 anos de idade, era um domingo à tarde, na minha casa, com meus pais, né? Deus falou comigo muito claro, que ele tinha um chamado na minha vida. Era um momento que eu estava realmente decidindo algumas coisas que eu poderia viver na vida, como a vida é toda de decisão. Mas com 19 anos, foi um dia claro onde eu ouvi Deus dizendo que ele ia me usar como um homem na obra dele. Nós vamos dar uma pequena pausa nessa entrevista para que a gente possa, daqui a pouquinho, compartilhar um pouco mais dessa história. Fica comigo, tem mais prova viva do poder de Deus. A gente volta já já. Prova Viva de hoje, especial de aniversário, estive na Lagoinha Orlando, nos Estados Unidos, conhecendo um pouco mais sobre o testemunho do ministro de louvor e pastor André Valadão. Então acompanhe aí a segunda parte deste testemunho que você tem certeza que será muito edificado. Pastor André continua então nos dizendo, né, do quão isso foi importante para a sua vida nesses 19 anos, quando você tinha. Por que isso fez tanta diferença na sua vida? Então, assim, não foi o anjo que apareceu para mim. Eu ia perguntar isso. Não foi numa conferência que um profeta veio falar comigo e eu tive muita gente que já orou por mim, viu? Mas foi uma experiência minha com Deus, no meu banheiro, no domingo à tarde, né? Onde eu ouvi Jesus falar comigo de uma forma muito simples, no meu coração. Todos nós ouvimos Deus falar conosco no nosso coração. É aquela voz que você sabe que você já ouviu ela um dia. E eu ouvi muito claro ele falando, eu vou te usar, eu quero te usar para estar na minha obra mesmo. Eu quero te usar para estar
cumprindo um chamado para o resto da sua vida. E foi só isso. Mas eu tomei aquilo de uma maneira tão firme e eu nunca mais olhei para trás. Estou aqui hoje. Nunca mais olhei para trás. Foi com 19 anos. Você compreendia que isso era esse chamado para ser pastor? Porque nós podemos agir de várias formas no reino, né? Isso. E o entendimento já foi nessa hora para isso? Não foi. Eu tive o entendimento que era para eu estudar mais a Bíblia. Ok. Naquela hora, quando eu ouvi no meu coração, André, eu quero te usar para cumprir um chamado na sua geração, vou te usar para tocar muita gente. Aí a minha ficha cai, então eu preciso estudar mais a Bíblia. Preciso aprender mais a palavra. E também naquele período eu pensei comigo, eu preciso mudar de ambiente. Pelos amigos que eu tinha, amigos bons, amigos não tão bons, né? Namoradas, ex-namoradas. E eu falei, eu preciso ir para um deserto, eu preciso me retirar. Foi quando eu falei, a gente conversou em casa e eu vim para os Estados Unidos e vim para cá com um voto com Deus. Falou, vou para lá e vou para ficar lá o tempo que for necessário para eu entender o que é para acontecer na minha vida. E eu fui para Dallas, fiquei 1 ano em Dallas, depois fui para Tulsa, fiquei 2 anos em Tulsa e não me relacionei com nenhuma moça. E quem quisesse me ver tinha que vir aqui. Falei, não vou voltar. Foi um tempo meu de preparo. Falei, eu quero realmente saber o que Deus quer falar comigo. Será que é no meio secular? Será que é no ministério? É como? Então eu fui para a Bíblia, eu fui me capacitar para isso, sabe? E Deus foi me moldando, meu caráter, minhas motivações, meus questionamentos. E eu sei que eu tô aqui hoje. Gera solidão? Esse período gerou Muito. solidão? Demais da conta. Muita solidão. E eu vim para cá sem falar inglês. Não falava nada, não falava uma palavra, assim, muito pouco. Porque eu sempre gostei de ir na escola, mas nunca fui um bom aluno, sabe? Sempre amei estar na escola, estar com as pessoas, mas de estudar eu nunca fui muito disso, né? E até isso Deus foi mudando em mim, né? Porque você vai ficar 3 anos ali por conta de estudar, precisou dedicar Precisei, bastante. E aprendi, em menos de 6 meses estava falando a língua e mergulhei mesmo e foi muito importante para mim, mas... Volta na solidão lá para mim. E a solidão? A solidão, ela é muito importante, né? Eu tenho até uma palavra que eu digo, que eu prego, que se chama afaste-se. Tem muita coisa que a gente não consegue enxergar porque a gente está no meio da multidão. Mas na hora que a gente se afasta, a gente começa a ver coisas que não via antes, né? Então esse afastar-me, Jesus, quantas vezes Jesus se afastava? Jesus ia para o alto do monte, Jesus saía, Jesus se afastou de Jerusalém, ele olhou à distância Jerusalém e falou, né, ô Jerusalém. Então esse momento é uma prática que a gente tem que fazer sempre. E é difícil, é muito difícil. É solidão mesmo. Já não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar, mas é um tempo de refletir, é um tempo de como eu posso dizer, de meditar mesmo, né? E para mim não foram fáceis esses anos, mas me ajudou muito, né? Eu volto para lá. Eu sempre que eu preciso, eu volto no meu coração para aquele lugar onde Deus falou muito comigo. Como é que ficou, a partir daí, a sua volta depois para o Brasil e continuou o trabalho, agora está em Orlando, né? Por uma condução de Deus também, né? Não é uma coisa que você mesmo... Nunca programamos nada. Não foi programado, mas que Deus tem te conduzido a isso. Como que fica o Ministério de Louvor? Sim. Né? Porque, em princípio, havia o André Valadão, cantor, músico. Hoje ele está à frente de uma igreja. Dá para conciliar as duas coisas? Dá, graças à internet, né? A internet é maravilhosa. A internet é uma ferramenta de Deus, assim. Eu louvo a Deus por isso, porque hoje a gente consegue levar a música na palma das mãos das pessoas, né? Até poucos anos atrás, não, tinha que estar lá, né? Tinha que estar na cidade. Eu já viajei em mais de 1.400 cidades do Brasil, amo
amo provas vivas, amo ouvir testemunhos, ser instrumento na vida de pessoas. É a minha alegria, é o que me está fazendo acontecer o que está acontecendo aqui hoje. Assim, eu quero pessoas salvas, cheias do Espírito Santo, é meu ardor o tempo todo. Mas dá para conciliar. Eu praticamente todo mês vou ao Brasil, não estou lá mais, então não tenho mais aquela agenda intensa como tinha antes, mas eu consigo pontuar lugares, consigo rever os amigos, ministros, pastores, né, colegas que a gente vai conhecendo nesses anos. Então, todo mês eu coloco o pezinho na nossa terra, mata a saudade e volto para cá, volto para as ovelhinhas que Deus está me dando para cuidar delas. Das canções que você ministra, eu sei que pode parecer uma pergunta difícil, mas qual delas mais representa você? Todas que Deus me deu, porque qual delas? Uau! Para mim, tem uma canção que se chama Nosso Amor, do CD Fé. Ela me marca muito, né? Porque fala do meu amor por ele, um amor eterno por ele. Das populares, né, que as pessoas gostam muito, sem dúvida, Milagre, Abraça-me, também fazem parte demais da minha vida. E são todas fruto de tempo a sós com Deus, de momentos, de momentos, mas marcam muito a minha vida. E eu acredito nisso. E enquanto a gente está falando, eu falo para quem está em casa nesses 2 anos do Prova Viva, Jesus, ele deixou um exemplo muito simples para nós de como se relacionar com Deus. Jesus, ele fez questão de estar próximo, né, daqueles que verdadeiramente se abriam para ele, né? Então, às vezes você pode estar na igreja, você pode estar em tantos lugares com tantas pessoas na fé, mas está frio, está vazio, né? E eu creio que o Prova Viva hoje é para dizer para você que se eu, dentro da igreja, tive meu tempo frio, tive o meu tempo de questionamentos, tive meu tempo de dúvidas, e foram várias vezes, não foi 1, 2, nem 10, nem 20, foram dezenas de vezes. Todas as vezes eu corria para Deus mesmo sem sentir, mesmo sem ter respostas. E pouco a pouco ele me dava respostas. Essa é uma resposta para um quesito muito importante na vida das pessoas e que traz essa solução para elas mesmas. Então, assim, como é que eu faço para poder me manter quente diante da palavra de Deus, firme no Evangelho? Não adianta, volte e busca o Senhor. Pode falar com ele, ele é uma pessoa. Então não tem problema se a pessoa fala assim, mas eu não estou nem com vontade de orar. Jesus, eu não estou nem com vontade de orar. Exatamente. É mais ou menos por aí? Pode ir que ele está de braços abertos para te abraçar, para enxugar suas lágrimas, para esquentar o seu coração que está frio hoje, para realmente te fazer experimentar coisas tão pequenas que você vai olhar e falar assim, meu Deus, é Deus que falou comigo aqui. E eu creio muito nisso. E se a pessoa está tão sem força a ponto de sair de casa ou não querer ver uma televisão, uma rede social para poder nutrir da palavra, você acredita que a própria igreja em si, ou os grupos pequenos, eles favorecem essa manutenção da fé? Demais. A pregação do evangelho para a manutenção da fé? Demais, assim, eu tenho uma dificuldade. Jesus não abriu igreja. Jesus não construiu prédio, Jesus não levantou placa. A gente tem que fazer isso por causa de um sistema que a gente vive no Ocidente, assim. Isso faz parte da nossa cultura. Mas a igreja não é cadeira, muro, prédio, placa. A gente é a igreja. O evangelho, ele é lidar com pessoas, é amar pessoas. Então, o que eu encorajo você é estar com pessoas. Não se apegue a estruturas. Quando a gente fala de estar num grupo pequeno, de receber uma visita, sentar para conversar com um amigo, é isso que Jesus fazia. Quando a gente fala da ceia, a última ceia, não era um evento religioso. A última ceia era um lanche. Eles estavam lanchando, tomando um vinho ali, um suco de uva e comendo um pedaço de pão. Não era tipo assim, vamos tomar a ceia do Senhor. Ele estava ali comendo. E ele falou, não, tá vendo esse trigo? Eu vou passar por isso. Tá vendo esse suco moído? Eu vou passar por isso. Então, isso é a igreja. Então, talvez tem muita gente que pode estar, Adri, hoje assim, cansado da estrutura. Porque a estrutura cansa, né? A estrutura pesa. Mas o evangelho não é isso. Isso está no evangelho, faz parte. Mas é relacionar. Então, se relacione.
Continue acreditando nas pessoas. Opa, continue acreditando, coisa boa, né? Coisa boa. Continue acreditando que Deus usa pessoas, porque... E se aproxime também de pessoas boas, que a palavra Pelo fala o amor de seguinte, Deus, né? né? Que você vai andar com gente que é mal, ranzinza, iracundo, você vai se tornar vai iracundo. ficar igual. Cola, como diz vocês que são jovens aí, ó. Cola em quem é legal, em quem é bom, em quem tem uma espiritualidade legal também, tem né? resultado. Exatamente. Né? Pastor André, eu primeiro te agradecer por participar do programa. Estou muito feliz nesses 2 anos aí. Não, glória a Deus. Da segunda temporada dele. Da segunda temporada. Eu costumo finalizar o programa com um versículo bíblico e deixando uma mensagem para as pessoas acerca dessa história. Vou te dar essa honra, porque pregar a palavra é uma honra. Nossa, demais. Traz um versículo que faz referência a você e finaliza para nós, então, para eu poder fechar o programa. Com alegria. Deus abençoe todo mundo. Nossa rede super, que eu amo demais. Para mim, um versículo que me marca é Marcos 11, 22. Quando Jesus responde Pedro dizendo, tenha fé em Deus. No versículo 23 de Marcos 11 ele fala, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu quero te encorajar a não perder a sua fé em Deus. Amém. Não perca a sua fé em Deus. Você pode perder sua fé em pessoas, porque pessoas erram. Você pode perder a sua fé no seu trabalho, no seu emprego. Você pode perder fé em muitas coisas, mas eu te peço, não perca a sua fé em Deus, porque Deus te ama, porque Deus tem planos para a sua vida. Que história inspiradora. Que bênção poder entrevistar o pastor André Valadão e ouvir um pouco mais de como o Senhor fez na vida dele, porque também ele é prova viva do poder de Deus. No nosso aniversário do 2º ano do Prova Viva, tivemos essa oportunidade então de conhecer um pouco mais homens de Deus que fazem a diferença por onde passam. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas é só por hoje, porque eu aguardo você na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.